algo silencioso mudou na Judéia e Samaria. Israel transferiu uma autoridade civil importante das mãos militares para um centro civil. Parece algo pequeno, mas sinaliza o início da soberania. Nesse momento, uma mulher israelense quase foi sequestrada em Jericó. Normalização e perigo caminham juntos. A judaização inicia agora. Bem-vindo ao Judaicação na JNS Televisão. Sou Josh Haston, correspondente da JNS News. Estamos em Jerusalém, capital eterna de Israel e do povo judeu. Aqui no centro de mídia da JNS, vamos conferir todas as últimas notícias da Judéia e Samaria. Ontem mesmo, houve uma cerimônia de assinatura histórica que aconteceu na região de Shar Binyamin, mais um passo significativo em direção à soberania de fato na Judéia e Samaria. Vou explicar exatamente o que aconteceu. O que está acontecendo aqui é que os líderes estão tentando normalizar a vida na Judéia e Samaria. O que aconteceu até agora? Até agora, para construir na Judéia e Samaria, era necessário obter autorização do Ministério da Defesa. Não é como em qualquer outra cidade, como Tel Aviv, Herzliya ou qualquer outra cidade em Israel, onde, se você quiser construir uma casa ou uma pérgola, até mesmo você vai à prefeitura local e pede uma autorização. Não é assim que funciona. Na Judéia e Samaria é preciso a aprovação do Exército e do Ministério da Defesa para construir qualquer coisa de verdade por causa de todas as sensibilidades envolvidas. Sabe, toda vez que alguém constrói na Judéia e Samaria, isso vira manchete de primeira página no mundo todo. Claro, muitas vezes eles se referem a isso como construção ilegal em território ocupado, é o que dizem. Claro, isso é totalmente falso. Como parte da iniciativa e da cerimônia ontem, a administração civil abriu suas unidades de serviço. Eles vão transferir isso de uma base militar para uma instalação civil permanente. No coração de um novo centro cívico em Shar Binyamin, que é basicamente uma zona industrial ao norte de Jerusalém, dentro da região de Binyamin, essa mudança inicia uma nova fase e uma iniciativa maior liderada pelo ministro Betal Smotrich. Claro, ele é ministro das Finanças e também atua no Ministério da Defesa, junto ao Conselho Yesha das Comunidades Judaicas. Governador Israel Gantz, responsável por Binyamin, e o objetivo é colocar esses serviços civis sob gestão civil, enquanto os militares continuarão operando a partir de sua base próxima à comunidade de Betel. Por que isso é importante? Porque, como disse, até agora a vida segue sob os auspícios do Exército. Aqui, eles estão transferindo essa unidade de serviços civis como uma embaixada com setor de passaportes, onde se solicita passaporte ou identidade. Eles estão passando a atuar sob os auspícios desse órgão civil. Esse movimento é muito simbólico, mas significa um afastamento do status quo. O exército controla todos os aspectos da sua vida na Judéia e Samaria, inclusive sua rotina sob a administração civil para esse novo órgão. Então, por um lado, é simbólico, mas por outro, realmente significa um avanço, e é por isso que todos estão comemorando os líderes da Judéia e Samaria, o ministro Smotrich e todos aqueles que apoiam essas posições. É um passo adiante rumo à normalidade para que civis estejam no comando da vida civil em vez do exército. Então, este é um passo significativo e vamos ver o quanto isso realmente impacta o dia a dia. Mas é simbólico. Acho importante considerar para onde estamos indo, como já discutimos há semanas. O conceito de soberania, como eu acredito, e muitos outros acreditam que a única maneira real de avançar é aplicar a soberania em toda a Judéia e Samaria. Então, é um pouco complicado, espero que você tenha entendido tudo isso. Se não, entre em contato comigo. Eu fico feliz em explicar um pouco mais e detalhar isso. Mas é um passo adiante no processo de soberania, mesmo que seja apenas um passo simbólico em direção a esse objetivo. Falemos da área A, controlada pela Autoridade Palestina. Aquelas grandes placas vermelhas em toda a Judéia e Samaria foram colocadas por Israel. Essas placas indicam que você está entrando na área A, o que é ilegal. Se você é israelense, além de ser ilegal, também é perigoso para a sua vida. Já houve situações em que pessoas entraram na área A, judeus entraram na área A e infelizmente não saíram de lá. E o mais famoso, infelizmente, é o linchamento de 2 soldados no ano 2000 que pegaram o caminho errado. Entraram na área A, acredito que foi na região de Ramallah, e foram assassinados por uma gangue de terroristas aéreos naquela área. Dias atrás, uma israelense ligou para emergências de Jericó, cidade antiga sob controle da Autoridade Palestina. Oficiais da administração civil a acompanharam online enquanto coordenavam o resgate.
Forças da autoridade palestina realmente a entregaram para as forças de defesa de Israel e da polícia. Então o que aconteceu foi que essa mulher judia, entrou em Jericó com um conhecido árabe israelense e aparentemente ela percebeu que agora estava na área A, dentro de uma cidade da autoridade palestina. Ela tentou escapar, mas não conseguiu e ligou para a emergência. Eles questionaram se ela foi enganada para ir lá, com relatos de possível sequestro ou algo assim. Essa mulher era do norte de Israel e autoridades de segurança que conversaram com ela enfatizam que ela é apenas uma mulher comum, que, segundo eles, foi enganada por esse conhecido e entrou nessa área. Na autoridade palestina, a cidade tentou fugir e agora buscam entender o ocorrido. Mas a questão é, se você foi enganado, se você entrou voluntariamente em uma área da autoridade palestina, até hoje, infelizmente, muitos ainda correm esse risco. Judeus ou israelenses que entram nessa área, talvez para consertar ou trocar pneus do carro ou algo parecido, hoje em dia é muito arriscado. Infelizmente, essa é a realidade e só temos a nós mesmos para culpar por criarmos as áreas A, B e C, esse verdadeiro quebra-cabeça. Por toda a Judéia e Samaria, claro, o grande erro de entregar áreas exclusivamente para a autoridade palestina, a área A e a área B, nas quais eles controlam os aspectos municipais da região. Hoje em dia é muito difícil diferenciar entre as áreas A e B, e aí você tem a C sob controle israelense, em teoria. Mas essa mulher potencialmente teve sua vida ameaçada, com relatos indicando que foi enganada para ir até a área A, e seja você enganado ou vá por vontade própria, essa é a realidade hoje. Quão perigoso é, acidentalmente ou de propósito, ou sendo enganado para entrar na área A? Só ontem, outro israelense cometeu um erro, entrou no lugar errado. Não é tão difícil pegar o caminho errado. Infelizmente, você realmente tem aqueles grandes sinais vermelhos. Se você não prestar atenção por um segundo, pode acabar acidentalmente na área A, e aí pode ser um caos total, sem lei. Ao falarmos de judeus, não nos referimos a israelenses em geral, pois árabes israelenses entram na área A sem problemas, mesmo com placa amarela. Tecnicamente não deveriam fazer isso, mas na prática são judeus entrando na antiga terra bíblica e histórica do povo judeu, dentro da Judéia e Samaria, que agora está sob o controle, e desde o início dos anos 90 sob a autoridade palestina. Graças a Deus, essa mulher enganada conseguiu sair viva. Pelo que entendi, agora está bem. Acho que ontem também foi uma mulher que errou a curva e acabou em uma vila. Na área A, ela chamou a segurança e as forças de defesa de Israel, que a retiraram do local. Mas parece que, cada vez mais, há mais e mais casos hoje em dia de pessoas, judeus entrando na área A, e graças a Deus ela está bem. Mas precisamos prestar atenção, pois fomos nós que criamos essa confusão. Agora, boas notícias da Judéia e Samaria. No domingo, o Gabinete de Segurança de Israel aprovou a criação e legalização de 19 comunidades judaicas na região. O ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, destacou no X: entre as 19 cidades estão Ganim e Cadim, no norte da Samaria. Lembre-se, essas duas cidades foram evacuadas e seus judeus expulsos. Para ser mais preciso, lá em 2005, como parte do que eles chamam, o que outras pessoas chamam de retirada, que eu chamo de expulsão de Gaza e da Samaria do Norte. Então, Bezalel Smotrich aprovando a reconstrução de Ganim e Cadim. Eu não tenho certeza exatamente qual foi a justificativa em 2005 para expulsar os judeus de Gadim, Cadim, outras duas comunidades no norte da Samaria, junto com todas as comunidades em Gush Katif. Mas parece que essas duas comunidades serão restabelecidas. Ao todo, 11 novas cidades e 8 bairros existentes serão oficialmente reconhecidos pelo Estado, tuitou Smotrich. Continuamos a fazer história ao povoar a terra e no Estado de Israel após 20 anos corrigindo essa dolorosa injustiça. Ele comenta sobre a expulsão e retorno de Gadim e Cadim ao mapa das comunidades na Judéia e Samaria, além de outras comunidades importantes da região. É isso que está acontecendo, é isso que está se passando. E claro, se você fizer uma busca no Google, se você digitar as palavras Cisjordânia, um termo que eu não uso, você verá centenas de artigos sobre Israel reconstruindo, construindo ou legalizando comunidades na Judéia e Samaria. É a coisa mais natural do mundo para judeus viverem na Judéia. É daqui que viemos. Ok, foi daqui que viemos há milhares de anos.
Os judeus são da Judéia, então é natural viverem aqui. E criar e estabelecer novas comunidades nessas áreas para nossa população crescente. Vamos falar sobre isso em um segundo, mas a comunidade internacional está absolutamente enlouquecida com esse último anúncio. Então a população na área está crescendo, está prosperando. Em termos de Judéia e Samaria, estamos falando de mais de 500 mil judeus se você incluir Jerusalém. Se você somar esses números, de acordo com este novo estudo, você chega a 881 mil judeus vivendo na Judéia, Samaria e bairros de Jerusalém, que eles chamam de Jerusalém Oriental. Eu os chamo de bairros no lado leste da cidade, junto com a parte sul da cidade e a parte norte da cidade. Essas áreas que foram restabelecidas sob controle judeu durante a Guerra Defensiva pela Sobrevivência em 1967, você está falando de bairros como Guilô. Guilô é o maior bairro de toda Jerusalém, mas a comunidade internacional vê isso como um assentamento ilegal. Então, de acordo com essa nova pesquisa realizada pelo Centro de Pesquisa Palestino, agora há 881 mil israelenses judeus vivendo na Judéia, Samaria e bairros de Jerusalém, inclusive na cidade velha de Jerusalém. Então, é claro, eles veem isso como um desenvolvimento negativo, o fato de a população judaica estar crescendo. Eu digo que isso é um desenvolvimento positivo. Esse estudo trata das 19 novas comunidades chamadas de assentamentos ilegais na Cisjordânia ocupada. É assim que eles se referem a elas ao relatar sobre esse estudo, mas isso é uma notícia tão positiva. Eu gostaria de dizer, sabe, para aqueles que acusam Israel de, sabe, tomar terras e todas essas outras coisas, gostaria que viessem a Judéia e Samaria para ver quanta terra está realmente disponível. Eu acredito que as comunidades judaicas, todas localizadas na área C, ocupam apenas cerca de 5, eu acredito, de toda a área da Judéia e Samaria. Então, a questão é que qualquer número acima de 0 é inaceitável. Para os que odeiam Israel por aí, eles não estão dispostos a aceitar nem 0,5 da área que inclui comunidades judaicas. Vamos ser honestos, não é sobre Judéia e Samaria. Quem odeia Israel não aceita judeus em nenhuma parte da terra israelense. Por isso, quando o Hamas se infiltrou em 7 de outubro, ou iniciou uma das últimas guerras há 10 anos entre tantas outras, isso aconteceu. Em 2014, eles foram ao rádio e disseram: agora estamos atacando o assentamento ilegal de Sderot. Sderot fica em Israel pré-1967 e não integra a Judéia e Samaria. Nossos inimigos veem Sderot, assim como outras cidades, Jerusalém, Tel Aviv, Haifa, você escolhe. Eles consideram todas as comunidades assentamentos ilegais e ocupados, como costumam chamar. Não vamos acreditar nem por um segundo que isso é realmente sobre Judéia e Samaria. Eles não querem judeus em Israel e usam Judéia e Samaria como desculpa. Por isso todos se animam e enlouquecem com judeus mudando para Judéia e Samaria. Construir essas 19 novas comunidades e o fato de a população já estar perto de 1 milhão de judeus, e, se Deus quiser, isso vai acontecer em breve. Todos se beneficiam quando os judeus vão para a Judéia. Esse é o ponto principal. Agora, por semanas e semanas temos discutido o terrorismo ambiental que ocorre diariamente e todas as noites nas áreas controladas pela autoridade palestina. Comunidades na linha de separação, onde moradores não conseguem respirar. O ar está muito poluído devido às queimadas ilegais em todas as áreas sob controle da autoridade palestina. Estamos focando em Bezalel Smotrich porque ele foi destaque nas notícias esta semana. O ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, que também atua no Ministério da Defesa, anunciou recentemente que Israel deduzirá dos fundos da autoridade palestina custos para combater incêndios de lixo na região. Chamando o problema de ameaça à segurança nacional, é terrorismo, é uma ameaça à segurança. Ataques com pedras, tiros, coquetéis Molotov ou poluição são todos formas de terrorismo. E o ministro acertou. Então, há vários dias, Smotrich disse que Israel vai confiscar caminhões de lixo palestinos e contratar empreiteiros para apagar incêndios e remover o lixo, com as despesas deduzidas. E aqui está o principal. Despesas deduzidas da receita de impostos e tarifas que Israel arrecada, na verdade, em nome da autoridade palestina. O anúncio veio após uma reunião de emergência com o ministro da Defesa, Israel Katz, e autoridades locais. Falamos disso toda semana e agora parece que medidas concretas estão sendo tomadas.
Se você é residente ou está sob a autoridade palestina ignora esse terrorismo ambiental e Israel agora vai atingi-la financeiramente. Eles vão deduzir, na verdade, receitas de impostos e tarifas e realocar esse dinheiro para essas equipes de emergência a fim de sair e apagar esses incêndios ilegais. Então, essa é uma ação concreta tomada pelo ministro para tentar combater esse terrorismo ambiental que está atormentando israelenses de todas as origens nessas comunidades. Modin, Shoham e comunidades próximas ao aeroporto Ben Gurion, Rosh Ayan, sofrem com esse terrorismo ambiental há muito tempo. Recentemente contei que houve uma semana inteira em Gush Etzion, onde moro, em que era preciso manter as janelas fechadas e não podia abri-las. Não dava para respirar ar fresco devido às queimadas legais em Belém e nas aldeias próximas. Finalmente, vamos atingir a autoridade palestina onde dói, no bolso. E realocar esses fundos, deduzir essa receita de impostos e realocá-los para estabelecer essas equipes que vão sair e apagar esses incêndios. Talvez, quando perceber que o dinheiro não entra, a autoridade palestina fique sem esses fundos. Talvez eles acordem e percebam isso. Eles precisam agir, precisam impedir que seus residentes, aqueles sob seu controle, cometam esse terrorismo ambiental. Eles vão tomar providências, eu duvido muito, mas isso é um avanço positivo, um bom passo à frente. Após essa reunião de emergência entre Smotrich e o Ministério da Defesa, vamos dar uma olhada agora em várias matérias na mídia tentando retratar Israel de forma negativa. Vamos começar pela CNN. Segundo a CNN nesta semana, o exército israelense afirmou ter matado um palestino a tiros. Esses são os termos deles, não meus. Suspeito de ter jogado um bloco em soldados no sábado durante uma operação na chamada cidade ocupada de Kabat Jah, na Cisjordânia. Um vídeo analisado pela CNN mostra um soldado atirando no adolescente quando ele está a poucos metros de distância. Em uma declaração anterior, os militares não usaram a palavra suspeito e disseram que a pessoa lançou um bloco em direção aos soldados. Os militares afirmaram que ele não era suspeito, mas ele fez isso. Então eles identificaram o nome desse jovem de 16 anos que lançou um bloco tentando assassinar israelenses, nesse caso, soldados israelenses. A CNN afirma ter um vídeo de 26 segundos de uma câmera de segurança que mostra o exato momento em que as tropas atiraram no jovem de 16 anos. O IEDF afirmou em comunicado que seus soldados foram atacados por um terrorista. Há outro vídeo de 18 segundos antes do tiroteio, sobre o qual a CNN relata, em que nada parece ser lançado do beco. O adolescente veio pela sua mão esquerda, mas está obscurecido. Isso é um veículo de mídia real relatando. Eles reconhecem, eles têm esses vídeos, eles dizem que seja lá o que ele tem na mão esquerda está obscurecido. Eles não conseguem descobrir exatamente o que ele estava fazendo, e Israel diz que ele tentou assassinar soldados, jogando um bloco neles. Então, basicamente, a CNN está argumentando que as forças de defesa de Israel mataram um garoto árabe de 16 anos a queima-roupa e sem motivo. E qual é a prova deles? A prova deles são alguns segundos de vídeo aqui, alguns segundos de vídeo ali. Em um vídeo dizem que nada aconteceu, em outro afirmam não conseguir ver o que ocorreu. Está encoberto, mas eles basicamente estão relatando isso como se tivessem todos os fatos, como se Israel, sem motivo algum, tivesse matado um jovem de 16 anos, claro, sem se referir a ele como terrorista e basicamente ignorando o fato de que Israel disse que ele atirou um bloco contra eles. E eu vou acreditar na versão das Forças de Defesa de Israel, vou acreditar na versão que não diz suspeito, mas que realmente afirma que ele é um terrorista. E, novamente, acrescentando o fato de que ele tinha 16 anos e que, na visão deles, um jovem de 16 anos é uma criança, mesmo que um jovem de 16 anos tenha capacidade de tentar assassinar, de arremessar um bloco, de tentar matar esses soldados. Mas é essa a percepção que a CNN está tentando criar com dois vídeos, que não são claros. E o fato de ele ter 16 anos, ele não poderia ser um terrorista, certo? Ele tem 16 anos, isso não pode acontecer, de acordo com a versão deles. Nossos inimigos precisam saber, e o mais importante aqui é que se você atirar blocos em soldados ou civis, porque eles são judeus, porque são israelenses, há um preço a se pagar.
Mas, aparentemente, neste caso, a CNN não sente da mesma forma. E vamos terminar dando uma olhada em outra notícia aqui. Outro veículo de notícias, claro, contra Israel, o TRT. Eles dizem que Israel está apertando seu controle de apartheid sobre a Cisjordânia ocupada. Esses são os termos deles, não meus. 25 prédios residenciais. Eles relatam no campo de refugiados de Shorsham, que na verdade é um bairro, não é um campo de refugiados. Estão marcados para demolição, parte de uma campanha de anos que mira 3 campos, demolindo milhares de casas palestinas. Essa é a imagem que a TRT News está criando. É isso que eles querem que você veja. Pessoas expulsas, sem ter para onde ir, nada para recuperar, pouca esperança de retorno. E parte dessa reportagem há um gráfico que a acompanha que diz o seguinte, este é o título do gráfico aqui. Limpeza étnica e deslocamento forçado contínuo. Eles não dão nenhum contexto, não falam sobre terrorismo em nenhum momento, como se Israel simplesmente demolisse casas árabes por diversão e jogasse essas pessoas na rua. Então, que vergonha para esses chamados veículos de mídia que se recusam a divulgar isso. O que Israel está fazendo, e tem feito há muitos anos diariamente e à noite, é ir atrás dos terroristas antes que eles possam agir, daqueles que estão planejando ataques contra israelenses, e infelizmente alguns desses ataques acabam acontecendo. Mas como sabemos, as forças de defesa de Israel, os homens e mulheres corajosos que nos protegem, diariamente, 24 horas por dia, 365 dias por ano, eles impedem mais de 90% dos ataques que se originam em comunidades dentro das áreas controladas pela autoridade palestina. Não se enganem, a autoridade palestina é um grupo de bandidos terroristas corruptos, de terno. Eles não são melhores do que o Hamas. São diferentes do Hamas, mas não são melhores do que o Hamas em relação ao objetivo de destruir não apenas as comunidades na Judéia e Samaria, mas todo o Estado de Israel. Então não se deixem enganar e não se deixem enganar pelas notícias falsas. Dizem que Israel entra nessas cidades de forma aleatória, destrói casas sem motivo e desloca pessoas, chamando isso de limpeza étnica. Israel realiza grandes operações antiterroristas, principalmente após 7 de outubro, quando a negligência com a segurança nas comunidades fronteiriças trouxe graves consequências. A distância entre Rosh Ain e as áreas controladas pela autoridade palestina perto do aeroporto Ben Gurion é muito menor, até mesmo do que a distância entre as outras regiões. Se você acredita que entre as comunidades próximas à fronteira de Gaza e as áreas controladas pelo Hamas em Gaza há uma ameaça real, então consegue acreditar nisso. É uma ameaça com a qual os homens e mulheres corajosos das forças de defesa de Israel lidam e combatem diariamente. Não acredite em notícias falsas que afirmam que Israel está matando jovens de 16 anos e expulsando árabes de suas casas sem motivo. Essas são operações de contra-terrorismo precisas, muito precisas, que acontecem diariamente. Sem elas, eu não conseguiria relatar nem transmitir daqui. Não poderíamos andar com segurança e liberdade diariamente nas ruas de Jerusalém, Tel Aviv e Haifa. Pessoas de todos os tipos. Se não fossem os homens e mulheres corajosos que estão impedindo esses ataques, a grande mídia retrata Israel negativamente repetidas vezes. Não se deixe enganar, é isso que ocorrerá. Por hoje é só. Judacation na JNS Televisão com Josh Hasten, correspondente da JNS News. Estou no JNS Media Hub em Jerusalém e mando um alô para quem está atrás das câmeras. Aaron Rogalanter, nosso técnico de hoje, Yuris Fredsky, gerente da estação, Esther Ed, nosso produtor Zach Seeker e Ryan Lifshitz. Dê um super obrigado pra gente no YouTube. Acesse a JNS Televisão para conteúdos incríveis e visite jns.org para as últimas notícias de Israel, Oriente Médio e do mundo judaico. Ótima semana, pessoal. Até a próxima no Judacation na JNS Televisão.